A carta de Cristo à igreja de Tiatira é a mais longa de todas as cartas. Tiatira, apesar de ter sido ou recebido a carta mais longa de Jesus, é a cidade menos importante de todas as 7 cidades da Ásia Menor. Ela não tinha nenhuma relevância política. A sua importância, quando nós estudamos o contexto histórico desta cidade, se dá apenas pelas questões comerciais. Em Tiatira nós tínhamos as famosas guildas comerciais, associações comerciais, parecidas com os nossos sindicatos hoje. Então, naquele contexto, para você fazer parte ou ser um grande empresário, vender, contribuir, você precisava se associar a esses sindicatos. E aqui isso já nos ajuda do porquê alguns irmãos ou alguns falsos crentes estavam se associando à idolatria e ao culto pagão naquele contexto. Por quê? Porque nessas associações você só poderia comprar ou vender se você fizesse parte desses sindicatos, e automaticamente, quando isso era colocado, os cultos pagãos e as imoralidades aconteciam. Então, para você fazer parte, você tinha que automaticamente fazer parte de tudo que estava incutido ali naquele contexto. Então, era muito famoso aquele contexto, tudo isso que estava acontecendo. Nós tínhamos sindicatos de padeiros, trabalhadores de bronze, fabricantes de roupas, sapateiros, tecelões e etc. E é muito interessante, um fator curioso, quando nós lemos Atos capítulo 16, versículo de número 14, pois as Escrituras nos diz que certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, quando nós lemos esse capítulo, esse verso, tudo indica que essa mulher, Lídia, era uma grande empresária. E ela foi expandir os seus negócios em Filipos. E lá em Filipos, ela ouviu a palavra de Deus, se converteu, ela foi a primeira convertida na cidade de Filipos e, com certeza, ela contribuiu na igreja de Filipos, mas é provável a fundação da igreja de Tiatira que essa mulher retornou e, diante disso, ela possivelmente contribuiu na plantação da igreja em Tiatira. A ideia central de todos esses versículos que nós lemos é a seguinte: Jesus elogia a sua igreja por confiar, amar a Deus, servir as pessoas, perseverar na fé, mas adverte sobre o julgamento daqueles que seguem falsos ensinamentos que promovem a idolatria e a imoralidade sexual. Então esse aqui é o ponto, a mensagem central de Cristo diante da sua mensagem à igreja em Tiatira. E hoje nós veremos 2 partes dessa carta, por conta de muitos versículos que nós temos aqui, muitos detalhes, para nós percebermos o significado exato do texto, da carta de Jesus a essa igreja. Nós veremos a identificação de Jesus no verso de número 18 e também os elogios de Cristo a essa igreja. Depois nós finalizaremos com algumas aplicações. Então veja que, assim como nas outras cartas, Jesus dirige ao anjo da igreja em Tiatira. O anjo representa e guarda as igrejas, como nós já temos visto, pode simbolizar a autoridade dessa mensagem, o caráter celestial dessa mensagem. O céu está envolvido na vida da igreja. E na continuação do versículo nós temos a característica de Cristo para essa igreja, a identificação, a descrição. Jesus se descreve como o Filho de Deus. Essa expressão ou esse título se destaca porque é a única vez em todo o livro de Apocalipse que ela aparece. A única vez. E tudo indica que quando Jesus se apresenta assim, ele está contrastando Apolo,
o deus grego do sol, que era adorado naquela época. Apolo era considerado o padroeiro da cidade em Tiatira. Então, tudo indica que quando Jesus fala o Filho de Deus, ele quer contrastar, dizendo basicamente duas coisas, já que Apolo era considerado o filho de Zeus. Jesus é o Filho de Deus. Então, duas coisas, por conta desse título ou dessa expressão que Jesus nos indica quando ele afirma que é o Filho de Deus, nesse contraste com Apolo. Primeira coisa, Jesus é o Filho de Deus porque ele tem conotações reais e messiânicas. Se nós observarmos os versículos 26 e 27, nos diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E o verso 27, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então nós veremos mais à frente que esses dois versículos é uma citação do Salmo 2, versículo 8 e 9. O Salmo 2 é um salmo messiânico, um salmo que aponta para Jesus Cristo. E no Salmo 2, verso 8 e 9, Deus fala para Davi, Davi aponta para Jesus e ele diz o seguinte: peça, Deus falando para ele, eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. A mesma linguagem de Apocalipse, pois ele faz uma alusão ou uma citação do Salmo 2, verso 8 e 9. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. Não esqueça que no Salmo 2, verso 7, Jesus, ele recebe esse título. Davi, em primeiro lugar, você é meu filho, eu gerei você. Hebreus também cita, para coroar Jesus como rei messiânico. Ou seja, este salmo, esse texto, ou Filho de Deus, em primeiro lugar, quer nos dizer que Jesus é o rei, ele possui conotações messiânicas. 2 Samuel capítulo 7, verso 14, nos diz que o filho davídico, a aliança de Deus com Davi, a descendência, que é Salomão, mas aponta ou culmina em Jesus, nos diz o seguinte: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Ou seja, o filho de Davi possuirá toda a autoridade, ou seja, Jesus é a culminação ou o grande ponto da aliança de Deus com Davi. Portanto, a primeira coisa, quando Jesus nos diz que é o Filho de Deus, ele se apresenta para nos dizer, ou para dizer para a igreja em Tiatira, que ele é o verdadeiro rei. Ele é o único que deve ser adorado, pois ele é o filho messiânico que cumpre as promessas de Davi diante da vontade do Senhor. É a primeira coisa, filho de Davi. Segundo, também nos coloca diante da divindade de Jesus. E isso é sustentado na autoridade de Cristo de destruir e matar os seus inimigos. Versículo de número 22. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja o versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É muito importante, quando eu estive observando estes versículos, quando nós olhamos essa expressão, matarei os seus filhos. Literalmente, matarei a morte. Essa expressão, matarei os teus filhos, é uma alusão de Ezequiel 33, 27, que nos diz que Deus, por conta da presunção do povo de Israel, ele vai castigar o povo, matar o povo com pestes. Então, quando
Jesus fala sobre essa mesma expressão que aparece em Ezequiel 33, 27, ele está dizendo que assim como Deus teve autoridade de derramar as suas pragas, os exílios aconteceram por conta da autoridade de Deus, Jesus também tem essa mesma autoridade para disciplinar os seus filhos, porque não somente ele é o rei messiânico, ele é divino. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, ele sonda mentes e corações. Somente Deus pode sondar mentes e corações. Então ele tem poder para julgar. Assim como Deus Pai no Antigo Testamento, o mesmo status, a mesma essência do Deus Pai também é do Filho, pois ele é divino. Então, nesses dois pontos, rei messiânico e divindade de Jesus, Jesus quer se apresentar para nós como aquele que é o rei de toda a terra, mas esse reinado do Senhor não é algo simplesmente humano, que cumpre as promessas de Davi, mas principalmente é um rei divino. Depois disso, mais dois pontos da descrição de Cristo, se você olhar para o texto. Primeiro, João nos diz que ele tem olhos como chama de fogo. Isso já foi colocado na visão de João do Cristo glorificado no capítulo 1, versículo de número 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Então veja, a onisciência de Cristo sendo colocada perante nós, mas também Apocalipse é um livro que faz muitas alusões do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, mas principalmente o livro de Daniel. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 10, verso de número 6, Daniel tendo a visão, ele olha que o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, muito parecido, os pés de Jesus semelhantes ao bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Então veja, esse rei messiânico, que Daniel também tem as visões do reino do Messias, destronando todos os outros reinos. Quando Daniel tem essa visão, ele também antecipou já em sua visão, na revelação que Deus trouxe para ele, a mesma visão que João teve no capítulo 1. O Filho do Homem, o Filho de Deus, os seus olhos são como chama de fogo. Essa fraseologia, olhos como chama de fogo, quer mostrar que nada está oculto de Jesus. Nada pode estar oculto de Jesus. O seu olhar é penetrante. É penetrante. Temos aqui a perfeita onisciência de Cristo. Nada está secreto perante Ele. Os seus olhos são como chama de fogo. Mas também, em segundo lugar, a firmeza do julgamento de Jesus. Seus pés são semelhantes ao bronze polido. João também já teve esta visão do Cristo glorificado no versículo 15, o versículo que se segue, o verso 14, no capítulo 1, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Veja, os olhos penetrantes de Jesus nesse bronze polido, nos pés, no julgamento firme, e a sua voz como muitas águas, é uma voz poderosa. Os pés de Jesus são ardentes, pés ardentes de bronze, ou seja, uma clara referência ao seu julgamento justo, perfeito, diante da sua divindade. Mas é interessante também, como eu falei no início em nossa introdução, que aqui nós temos uma referência indireta à cidade de Tiatira. Porque a cidade de Tiatira era conhecida como produção de bronze polido. Nós tínhamos
ali os sindicatos dos fabricantes do bronze polido. Mas Jesus nos diz que Ele é o verdadeiro bronze polido. O melhor bronze da terra se perde em comparação com a glória de Jesus. Tudo fica pálido ou perde a sua cor diante da manifestação do caráter de Cristo. Ou seja, Jesus está destacando o seu julgamento. Mas Ele está nos dizendo, com essa expressão, um bronze polido, ou aquilo que mais resplandece, nada nessa terra pode ser comparado ao bronze polido de Jesus, por quê? Porque a sua pureza é incomparável. A sua pureza é incomparável, e por isso, já que os seus pés são semelhantes ao bronze polido, a sua pureza é incomparável. João está nos dizendo que Jesus tem força para julgar. Ele tem um julgamento que esmaga, que é correto e que se opõe a todos os seus inimigos. Isso significa pés semelhantes ao bronze polido, firmeza, força nos pés de Jesus em seu julgamento, no sentido de que ele avança e de que ele cumpre tudo aquilo que está perante ele. Portanto, o resumo do versículo 18, basicamente é o seguinte: Jesus reflete, ou Jesus nos afirma, que ele é o guerreiro messiânico, ele é o Filho de Deus, ele é o guerreiro divino, mas não esqueça, ele é exaltado, ele é divino, ele vê tudo, ele julga e está prestes iminentemente de julgar a igreja, caso os impenitentes não se arrependam. Não é à toa que ele está se apresentando assim, porque diferente da igreja de Pérgamo, poucas pessoas estavam tolerando o falso ensino. Mas tudo indica, quando nós lemos a igreja em Tiatira, grande parte da igreja estava em pecado e uma minoria apenas estava obedecendo ao Evangelho de Cristo, e por isso ele se descreve dessa maneira. Não esqueçam, se vocês continuarem em seus pecados, vocês vão me enfrentar o meu reinado, e o meu reinado não é apenas com paz e amor, o meu reinado é com cetro, com vara de ferro que despedaça, que faz tudo segundo a minha poderosa vontade. Um julgamento iminente. Jesus está nos apresentando força nos pés. É como o bronze polido resplandece. É como o laser que quando toca, tudo de fato é esvaziado. Então esse é o primeiro ponto. Filho de Deus, rei messiânico, mas também o nosso rei divino. E o versículo 19 descreve as boas coisas dessa igreja, aqueles remanescentes, aquela minoria que estava, de alguma forma, obedecendo ao Senhor diante desse contraste muito sério, muito triste, que muitos estavam seguindo essa falsa profetisa Jezabel. 4 coisas se destacam na avaliação de Cristo para essa igreja, a igreja em Tiatira. A força de Tiatira, ou o elogio de Cristo à igreja em Tiatira. O amor é a primeira qualidade. Conheço as suas obras, o teu amor. É a primeira coisa. E é interessante que, diferentemente da igreja em Éfeso, Tiatira estava amando a Deus e o próximo. Dentre as 7 igrejas, esta é a única destacada por seu amor. A única. Muito interessante isso. Provavelmente o amor aparece aqui em primeiro lugar porque é a força motora de seus membros. O amor faz todas as coisas, o amor a Deus e ao próximo é o grande vínculo da perfeição para todas as outras coisas andarem de conformidade à vontade de Deus. Então essa igreja amava a Deus com santa paixão, ou muitas dessas pessoas amavam a Deus com santa paixão, uma adoração ardente. Seu amor era produtivo, era algo que estava aumentando, como nós veremos mais à frente. Então essa é a primeira qualidade, um amor profundo, um amor ardente. Segunda coisa, a igreja foi elogiada pela fé. Conheço a tua fé. Fé aqui significa fidelidade, confiança em Deus, obediência a Deus. Martinho Lutero, certa feita, declarou sobre essa fé: fé
é uma existência de ousada confiança na graça de Deus. Tão certa que nela o homem poderia apostar toda a sua vida milhares de vezes. Ou seja, a aposta de obedecermos ao Senhor vale a pena. Confiarmos no Senhor vale a pena, porque Deus não nos deixa vazios, mas Ele recompensa a nossa fé. E é isso que Jesus vai falar mais à frente: os vencedores terão promessas. 2 promessas: a autoridade sobre as nações, julgar, mas também receberemos a estrela da manhã. Essa é a fé, a recompensa daqueles que confiam no Senhor. Aposte milhares de vezes no Senhor, porque você não será envergonhado. Terceira qualidade, nós temos o serviço. Conheço o teu serviço. Muito importante que a palavra serviço aqui é a nossa famosa expressão diaconia, ou seja, referindo-se ao serviço geral. Essa igreja se destacava, ou algumas dessas pessoas, no serviço geral, mas principalmente como o amor é colocado, que busca as coisas de Deus e o próximo, essa igreja se destacava na preocupação das necessidades uns dos outros. Era uma igreja que possuía uma grande assistência, era uma igreja que respirava o serviço. Isso é muito importante quando nós vemos essa palavra diaconia, serviço, desses irmãos em Tiatira, que nós vemos aqui que o cristão não é avaliado pelo número de servos que possui, mas sim pelo número de servos a quem serve. O cristão não é avaliado pelo número de servos que possui, e sim pelo número de servos a quem ele serve. João nos ensina que a verdadeira medida de grandeza do cristianismo não está no poder, não está na minha autoridade, em quantas pessoas me obedecem usando o poder, a força, pela minha autoridade simplesmente, mas em vez disso, a avaliação de Cristo deste serviço se baseia na humildade e na dedicação de servir os outros, assim como Jesus demonstrou. Eu vim para servir, eu vim para morrer e resgatar muitos. Meus irmãos, há uma grande diferença entre poder e serviço. O foco de Jesus, nesse serviço, é no coração, não é nas aparências. O objetivo não é acumular poder. O objetivo desse serviço é demonstrar amor. É demonstrar tudo aquilo que está ao nosso alcance diante da bondade do Senhor em nossa vida. Aqui está o nosso serviço. O serviço é nós, de fato, destacarmos ou manifestarmos este amor no próximo. Aqui é o serviço. Aqui é quando o serviço ganha cor, ganha direção, não apenas aparências, aplausos, mas nós, de fato, sermos preenchidos com o conteúdo desse serviço. Jesus olha para o meu coração no serviço segundo a sua vontade. E, por fim, nós temos a palavra perseverança. Conheço a tua perseverança. A perseverança é uma palavra muito importante no livro de Apocalipse, muito importante. Ela aparece várias vezes no livro de Apocalipse, várias vezes. Como, por exemplo, o capítulo 1, verso de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, porque ele perseverava, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Capítulo 3, verso de número 10, nos diz o seguinte: porque guardastes a palavra da minha perseverança.
Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E na continuação do livro, se você observar essa palavra, perseverança vai aparecer. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é o livro dos perseverantes. Cristo é vitorioso, está nos céus, mas o povo de Deus passa por muitas tribulações, a besta, o falso profeta, a falsa religiosidade, Babilônia vai cair, mas enquanto isso, o povo de Deus é chamado a perseverar até o fim. E essa igreja estava confiando em Deus. Muitos crentes, ou os remanescentes da igreja em Tiatira, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a essas muitas provações, eles estavam perseverando, eles estavam buscando ao Senhor diante do amor, da fé, do serviço, resumindo tudo isso, perseverança. Mas veja como João finaliza o verso de número 19, mostrando que a igreja de Tiatira progredia nas obras cristãs. Que obras são essas? Basicamente essas 4 que nós vimos agora há pouco. E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. As tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Mais uma vez temos um contraste com a igreja de Éfeso. Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Tiatira não apenas conservou o amor, mas havia crescido. Crescido nessa qualidade ou nessas qualidades. O amor estava crescendo, a fé, a confiança em Deus estava crescendo, o serviço, exemplificando essa humildade, como modelo que é Jesus Cristo, em prol uns dos outros, estava crescendo, e a perseverança a cada dia mais forte. A igreja não estava diminuindo, mas estava aumentando, tanto em quantidade quanto em qualidade. A igreja de Tiatira, ou muitos desses irmãos fiéis, entendiam que a vida cristã é uma vida de crescimento. Falamos muito sobre progresso. Pois bem, existe o progresso cristão. O progresso das disciplinas espirituais, o progresso do nosso desenvolvimento, de sermos mais fortes, mais avantes em quantidade e em qualidade. Tiatira estava superando as obras do início. Algumas aplicações sobre tudo o que vimos agora há pouco: Filho de Deus, chama de fogo, pés como bronze polido, e essas 4 qualidades: fé, amor, serviço e perseverança. Primeira aplicação: Cristo é o verdadeiro rei que busca a pureza. Cristo é o verdadeiro rei que busca a pureza. Meus irmãos, na presença santa de Jesus, nada pecaminoso pode entrar, nem ser escondido. Nada. Seus olhos são como chama de fogo, porque ele dissipa as trevas e ele queima as impurezas. Possa ser que na igreja local, a igreja que o homem vê, você não enxerga as impurezas, muitas vezes do nosso coração ou do seu coração, mas Cristo está nos altos céus contemplando todas as coisas e ele vê os locais mais secretos do nosso coração. Cristo penetra ao ponto de desmascarar qualquer fingimento, qualquer hipocrisia. Jesus vê o que ninguém pode ver. Nada pode ser escondido do seu exame. O Enem de Jesus. O Enem de Jesus é algo certo. E os itens estão lá: obediência, desobediência, amor, fé. Como está você? Porque Jesus vai olhar para você. Ele vai dar sim ou não.
O exame de Jesus, meus irmãos, é algo certo. É um professor por excelência. Não pode fugir jamais, porque ele penetra e ele sabe quando você pega a caneta e começa a escrever ou tentar escrever a sua história na igreja local, a sua história em seu trabalho. Jesus vê o seu coração e ele está penetrando e olhando o exame da sua vida. Com seus pés como bronze reluzente, Jesus se põe de pé. É isso que ele está dizendo. Os meus pés são firmes. Eu que estou nos céus, estou pondo os meus pés, estou me colocando de pé diante de vocês e fixando a minha presença na igreja. É isso que ele está dizendo. Estou fixando os meus pés, fixando residência para mostrar a minha glória. E eu mostro a minha glória para vocês. Eu sou o Filho de Deus. A glória me pertence. Eu sou rei sobre tudo. Eu vejo todas as coisas e eu sou puro. Eu julgo a essência das suas atitudes. Ele é rei digno de nossa adoração. Meus irmãos, que grande encorajamento para a igreja de Jesus. Que grande encorajamento para nós continuarmos na fé, no amor, na perseverança. Não importa, eu vou continuar sendo fiel a Jesus, porque Ele olha para tudo que acontece. Aqui nós temos a importância de sermos honestos consigo mesmos. Lembrarmos disso, meus irmãos, é um estímulo para vivermos uma vida santa. O estímulo para viver uma vida santa não é quando você olha para os defeitos da igreja, é quando você olha para a sua santidade em Cristo. É a perfeita onisciência de Cristo que deve inspirar a minha vida a ser mais santo, a ser mais puro, a santificar mais a minha vida, a buscar mais a sua presença. Se todos nós olhássemos para a onisciência de Cristo, nós estaríamos muito melhor do que antes. Porque é o grande estímulo. É olhando para o alto, é olhando para Jesus, é buscando a sua santidade, que nós seremos, meus irmãos, reverentes à sua glória. Nessa noite, Cristo se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo. Seus pés são firmes para julgar as nossas vidas. E nessa noite não há outra saída quando nós olhamos para o nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Cristo, que eu venha adorar ao Senhor de maneira purificadora. Envia o teu Espírito ao meu coração e purifica todas as mazelas da minha alma. Que o teu fogo, ó Deus, venha sobre mim, purificando tudo aquilo que precisa ser apagado. Tudo aquilo, ó Deus, pois eu não posso me esconder da face do Senhor. Eu não posso. Olhos purificadores, olhos que de fato devem fazer algo em nosso coração. Essa é a primeira aplicação. Jesus é rei e Ele busca a nossa pureza. Segunda aplicação. Precisamos nos preocupar em progredirmos em todas as disciplinas espirituais. Precisamos nos preocupar em progredirmos em todas as disciplinas espirituais. Devemos ser crentes em constantes melhorias. Nas 4 obras que Jesus elogia a muitos irmãos da igreja em Tiatira, é muito interessante como João coloca, ou como Jesus revela isso. Nós temos qualidades internas e qualidades externas. Qualidades internas, amor e fé. Qualidades externas, serviço e perseverança, nos dando a entender que o nosso crescimento deve ser geral e abrangente. Não apenas um certo tipo de crescimento, mas todo o crescimento de Deus deve ser desenvolvido, tanto nas qualidades internas, como também nas qualidades externas. É um crescimento abrangente. 2 Pedro, capítulo 1, verso 8, nos diz: porque estas coisas, que coisas? Pedro vai dizer: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. Ele vai falar. Todas essas coisas existindo em vós,
já que vocês são crentes, vocês têm fé, vocês têm virtude, vocês têm conhecimento, vocês têm domínio próprio, existindo em vós, Pedro vai nos dizer, deve aumentar. Existindo em vós, deve aumentar, para que vocês não sejam inativos. Pedro vai nos dizer isso. Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, já que nós estamos em Jesus, o fruto do Espírito deve crescer, porque o ponto do Senhor em nossas vidas é que nós sejamos frutuosos, sejamos ativos. Meu irmão, minha irmã, não é a vontade de Deus a inatividade, as obras que Deus proporcionou, boas obras para que nós andássemos nelas. Você precisa andar nessa corrida, confiando em Deus, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, lendo as Escrituras, orando em todo o tempo, porque essas obras precisam aumentar à medida que nós estamos passando para nos encontrarmos com o Senhor, Salvador e Jesus Cristo. O crescimento cristão é ilustrado de várias formas no Novo Testamento, mas eu vejo aqui João nos ensinando o amadurecimento gradual de um ser humano, da infância, passando pela adolescência, até a idade adulta. Tem crente que ainda não saiu da infância, e tem crente que ainda não saiu da adolescência. É o crente birrento. Qualquer coisa que acontece, eu não vou mais para a igreja. É o crente birrento, é o crente adolescente, é o crente que não cresceu, é o crente que não está progredindo, parece que ele é um adolescente. Qualquer coisa, né? A gente volta para o colégio, aquelas briguinhas mesquinhas, coisinhas que, meus irmãos, nós já devemos ter passado por essas coisas. Nós já devemos crescer, nós devemos, como nos diz Efésios, a perfeição em Cristo, a varonilidade em Jesus. Crescendo, sendo parecidos com Cristo. Então, esse crescimento, traga na sua mente, é como um belo jardim. Um jardim que está florescendo. E quando ele floresce, o que cai são as mais belas graças cristãs. As mais belas. Porque você está crescendo, aumentando à medida que o tempo passa. Ou seja, é um crescimento seguro, é um crescimento positivo e é um crescimento com propósito. E nós precisamos perguntar diante da nossa vida ou do nosso desenvolvimento, como anda a nossa vida ou a nossa tão grandiosa salvação? Começamos bem, sem dúvida. Mas como estamos agora? Estamos parados? Regredindo ou avançando? Existem qualidades na vida cristã que você precisa crescer. Sim. Aquelas que são mais difíceis para você, você precisa colocar isso no Evangelho. Tem qualidades que são mais fáceis para nós, diante do nosso temperamento, personalidade. Mas tem outras qualidades cristãs que são mais difíceis, que vai doer o nosso coração, mas nós precisamos crescer nelas também, porque é a vontade de Deus. O alvo de Deus para a nossa vida é o crescimento completo, tanto nas qualidades internas, como também nas qualidades externas. O alvo de Deus para a sua vida, não esqueça, é o crescimento. O crescimento seguro, o crescimento com propósito e o crescimento que de fato traz todas essas graças cristãs como o belo jardim do Evangelho, que nós adentramos em Cristo. E a cada dia que nós somos abençoados nesse Evangelho, nós queremos a cada dia crescer nele, frutificar nele, porque esse é o nosso desejo, amarmos o Senhor e crescermos no Senhor. Terceira aplicação. Não confunda ativismo religioso com serviço piedoso cristão. Não confunda ativismo religioso com o serviço piedoso cristão. As obras da igreja de Tiatira não era entretenimento. Não era como um piloto automático.
mas era um crescimento piedoso nas virtudes cristãs. Meus irmãos, nós precisamos estarmos preocupados não apenas em fazer, preste atenção, não apenas em fazer, mas fazermos de maneira correta. Não apenas faça, mas procure fazer e crescer segundo a piedade do Evangelho. Às vezes, o que nós temos é apenas ativismo religioso. Algumas características do ativismo religioso: ênfase excessiva nas atividades. Pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja, concentração em fazer, tudo na igreja, em detrimento de uma experiência pessoal e íntima com Deus. Sim, podemos cair nesse pecado. Ativos, mas sem nenhuma experiência com Deus. Motivações equivocadas, desejos de sermos vistos, obtermos reconhecimento ou satisfazer as nossas expectativas e não termos um desejo sincero de servir a Deus. Outra característica do porquê muitos estão cansados e desanimados pelo acúmulo de responsabilidades. A pressão é tão grande que você não desempenha as coisas mais básicas na vida, porque você está exausto fisicamente, e isso acaba com a sua espiritualidade. Um sentimento de vazio, de desânimo, muitas vezes dentro da igreja. Por quê? Porque nós estamos acumulados. Isso vem o cansaço, isso vem o desânimo. Mas também, uma quarta característica do ativismo religioso: negligência de outros deveres ou dos deveres principais, como, por exemplo, cuidarmos da nossa família. Outras responsabilidades: orar, ler as Escrituras, buscarmos ao Senhor. Meus irmãos, o ativismo religioso é muito perigoso, porque ele está perante nós naquilo que nós fazemos. É uma linha muito tênue. Servir e servirmos de fato. Fazer e fazer de fato. É uma relação muito perigosa que a nossa espiritualidade enfrenta. Ou seja, nós devemos cultivar o serviço piedoso, priorizando o nosso relacionamento com Deus, indo além das meras realizações na igreja, meditarmos nas Escrituras, como falamos, meditarmos na oração, cuidarmos do nosso secreto com Deus. Quantas vezes você tem parado e estado no secreto com Deus? É só você e Deus e mais ninguém. É você dizer: Pai, eu fiz isso, Pai, eu estou sentindo isso, Pai, o meu pecado é isso, trabalha em meu coração. Mas nós estamos tão acumulados de afazeres que nós não paramos, e o descanso não vem, a acumulação vem, e a nossa vida física fica sobrecarregada, e a nossa espiritualidade, infelizmente, não está sadia. Então, cuidado com a cultura da produtividade. Cuidado com isso. Hoje nós estamos numa cultura que é fazer, e Jesus está nos dizendo: faça, mas pare também. Ore também. Cuide do seu coração também, porque você não é uma máquina. Você é uma pessoa, e deve ser uma pessoa em Cristo. Cuidado com o acúmulo de responsabilidades. Isso pode estar prejudicando a sua vida espiritual, prejudicando o seu serviço na igreja. Quarta coisa, ou quarta e última aplicação: cultivemos a capacidade de ver ou elogiar o fruto do Espírito na vida de outras pessoas. Cultivemos a capacidade de ver ou elogiar o fruto do Espírito na vida de outras pessoas. É importantíssimo reconhecer que Jesus conhece e identifica o bem em cada uma dessas igrejas. Jesus elogia essas igrejas, mesmo quando vai abordar problemas sérios. Um dos problemas mais sérios das igrejas é a igreja em Tiatira. Mas mesmo assim, Cristo, ele elogia a igreja. Às vezes, quando nós vamos resolver problemas, mesmo os que são mais pequenos ou até graves, deixamos de ver aquilo que é bom no outro. Parece que a nossa igreja só tem defeitos. Parece que as nossas relações só têm defeitos. Não tem nada de bom. Meus irmãos, isso é muito perigoso, porque
Jesus está colocando um equilíbrio importante aqui. Se nós de fato temos o Espírito Santo de Deus, por mais que nós temos as nossas dificuldades, há pontos positivos em nós, em todas as pessoas aqui nessa noite, em Cristo. Então nós precisamos saber discernir, termos a sensibilidade da voz do Espírito, de nós encorajarmos uns aos outros em Cristo. Jesus está encorajando essa igreja, mesmo diante de problemas graves. Mas esses problemas não impedem Jesus de reconhecer e elogiar o fruto do Espírito na vida desses remanescentes. Portanto, nós aprendemos aqui com Jesus que devemos cultivar a capacidade de ver e elogiar o fruto do Espírito na vida uns dos outros, mesmo quando temos assuntos sérios que nós precisamos abordar. Devemos fazer como Jesus. Devemos olhar também o bem, aquilo que está em Cristo. Concluímos que Jesus se apresenta como Filho de Deus, mostrando que Ele é Rei, o Rei messiânico, o Rei divino. Juntamente com isso, nós temos a onisciência, o julgamento firme de Jesus, mas depois disso, Jesus elogia a igreja sobre 4 coisas: amor, fé, serviço e perseverança. Que nessa noite possamos meditar na descrição de Cristo, nos causando temor e tremor e crescermos nas qualidades cristãs.